nós já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. E agora nós vamos conversar com um advogado especialista em direito de família e o tema é adoção. Um assunto que vem sendo cada vez mais discutido na sociedade brasileira, né? E que, claro, gera muitas dúvidas, principalmente entre aquelas pessoas que pretendem adotar uma criança ou um adolescente. Bom, quem vai conversar conosco, então, sobre este assunto é o advogado, como eu disse, especialista em direito de família, doutor Nilton Rios. Doutor Nilton, bom dia, bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, Síria, bom dia àqueles que nos assistem. Estamos aqui para falar sobre adoção. Pois é, doutor Nilton, um assunto que gera tantas dúvidas para as pessoas, né? Quando a gente pensa em adoção, uma pessoa quer adotar, uma criança, um casal quer adotar, qual é o primeiro passo? O que eles têm que fazer primeiramente? Bom, primeiramente eu vou falar os requisitos para a adoção. Para adotar, a pessoa tem que ser maior de idade, acima de 18 anos. Acima de 18 anos? Acima de 18 anos. Precisa ser casada? Não. Hoje, pela nova lei, pode ser solteiro. Solteiro pode adotar. Agora, se forem casados, a adoção tem que ser pelo casal. Não Os pode dois ser... têm que concordar. Exatamente. A diferença entre o adotante e o adotado tem que ser de 16 anos. Então, se for adotar uma pessoa de 20 anos, o adotante tem que ter 36 anos. Então, isso é um dos requisitos. Para adoção, a pessoa tem que apresentar atestado de saúde, atestado de bons antecedentes, tem que fazer um estudo social, que é feito pelo assistente social do juizado da infância e da juventude, e depois é formado um processo. Agora, reclama-se muito da morosidade da justiça. Da demora disso tudo, né? Exatamente, a demora, porque muitas vezes tem que fazer um estágio, não tem limite, tem processo que demora 6 meses, tem processo que demora 1 ano. Para que a adoção não seja rápido, que não haja um arrependimento de imediato, primeiro faça uma guarda provisória. Não é adoção. Não é adoção definitiva Não ainda, é definitiva. né? E essa guarda geralmente é de quanto tempo? Exatamente. Depende muito do critério do estudo social. Tem casos que demoram 6 meses, tem casos que demoram 8 meses, 1 ano. Depende da adaptação da criança ao casal que está adotando. Então, varia muito. Agora, doutor Nilton, a partir do momento que as pessoas juntam toda essa documentação que o senhor disse no início, né? Elas têm que apresentar essa documentação onde, a quem elas devem procurar? Tem que apresentar na Vara da Infância e da Juventude, que fica na Avenida Olegário Maciel, número 600. Então, o casal ou solteiro que quiser adotar, pode procurar a Vara da Infância e da Juventude, que fica na Olegário Maciel, número 600. Se for um casal, então, essa documentação aí dos dois? Dos dois. Então, lá ele vai receber uma relação dos documentos necessários para fazer a adoção. Como já disse, atestado médico, atestado de bons antecedentes, CPF, identidade. Aí vai ser feita uma entrevista com o assistente social e será feita uma guarda provisória. Se ficar comprovado que o casal realmente, ou o solteiro quiser adotar, então será feita uma adoção. Agora, Ciro, é bom frisar que com a adoção sai da certidão o nome dos pais biológicos. Aí passa os novos pais. Pais adotivos. Outra coisa, antigamente, pela lei antiga, saía lá filho adotivo. Hoje não pode ter discriminação. Não pode ter a palavra adotivo. Não pode ter a palavra adotivo. Porque antigamente tinha filho adulterino, filho adotivo, filho natural. Hoje, filho não pode ter qualificação. Filho é filho e não tem qualificação. Agora, os pais ou a pessoa que pretende adotar, né, os futuros pais, digamos assim, eles podem escolher idade, características físicas dessa criança? Pode. Exatamente aí que começa a grande dificuldade. Porque aquelas crianças feinhas ou escurinhas não são muito procuradas, não. Geralmente o casal procura criança bonitinha, lourinha, de olhos azuis. Isso aí é a grande dificuldade. E há um trabalho de conscientização em relação a isso? Exatamente, Agora, eu já fiz adoção para a Inglaterra e para a França. Eles não são exigentes, não. Já fiz adoção, chego aqui, olha a criança, gostou ou não... fala essa aqui, aí faz o estudo social. Eles terão que permanecer no Brasil 30 dias para adaptação. No caso de pessoas que moram no exterior, né? Que moram no exterior. E o importante é que eles lá não são muito exigentes quanto à idade, quanto à cor da criança, não. E aí, como é que é feito esse acompanhamento? No caso, é uma legislação nos outros países que passam a acompanhar? Boa pergunta. Dos outros países, eles terão que trazer de lá um estudo social. Já pronto? Já pronto. Chega aqui,
tem que ser feita uma tradução por um intérprete juramentado, não é qualquer intérprete, um intérprete juramentado, que faz a tradução para o português. Aí o juiz, assistente social, vai analisar aquele estudo e vai permitir uma adaptação da criança com o casal adotante. Agora, essa questão já está deixando de ser um tabu, com certeza, mas com essa questão de tirar o nome, a palavra adotivo, né, da certidão. E essa questão de olhar o perfil da criança, deixa de ser um tabu ou ainda a gente lida com isso no dia a dia? Ainda lidamos com isso, lidamos. Agora, como se perde o pato-poder dos pais biológicos, é preciso que os pais biológicos façam uma entrevista e concordem com aquela adoção, sabendo que eles nunca mais verão os filhos como filhos, porque a adoção é irrevogável. Muita gente tem essa dúvida, né? Eu vou adotar, mas será que pode acontecer em algum momento da vida algo que vai revogar isso? Então, não. Não, não pode. Por isso que existe esse período de adaptação, que normalmente, como já disse, demora 6 meses, 1 ano, que é o período de adaptação, porque a adoção é irrevogável. Adotou, tem que criar, não é? É um compromisso para sempre, um compromisso muito sério, sempre, né? Exatamente, isso mesmo. Agora, em relação às crianças que estão aí na fila de adoção, há algum tipo de prioridade, doutor Newton? Não, as pessoas que quiserem adotar, elas podem se dirigir à vara da infância e da juventude, na Olegário Maciel. Lá o juiz vai encaminhar aonde estão as crianças. Aí a pessoa que vai adotar, o solteiro, o casal, pode ir lá, olhar a criança que interessou. Eles podem ter esse contato, então, né? Pode ter esse contato com a criança. Aí os pais daquela criança vão ser chamados, os pais biológicos, para ser informado que existe um casal ou um solteiro que quer adotar. Então eles serão orientados que eles vão perder o pato-poder, que nunca mais eles poderão reivindicar a volta do filho para eles. Se estiverem conscientes disso, então o juiz vai dar um prazo para que o casal que está adotando levar para casa a criança e existe um período de adaptação. Sim. Agora, quais são os critérios mais decisivos, se é que a gente pode falar dessa forma, né, na avaliação do juiz para definir, né, que aquele pai, aquela mãe ou aquele casal pode adotar aquela criança? Muito boa pergunta. É o estudo social, porque nem sempre é a condição financeira, porque às vezes um casal de classe média tem mais condição de adotar do que um casal de classe alta, porque o estudo social que vai revelar se o casal vive bem, se a família tem bom comportamento, se é uma família idônea, se na família não tem. O principal é saber se aquele casal que vai adotar mexe com droga ou nunca mexeu com droga, porque esse é o fator principal que se afasta definitivamente do processo da adoção. Não é questão financeira, então? Não é questão financeira, é questão moral. Então, em primeiro lugar, a questão moral. Então, agora, é possível adotar mais de uma criança, doutor? Sim, por exemplo, possível. Irmãos, a gente vê muito caso de irmãos, né? Até aconselhável, viu, Síria? Porque às vezes são um casalzinho ou 3, se separar, vai criar, sim, talvez um trauma para a criança. Então, é sempre aconselhável, quando são irmãos, o juiz sempre orienta ao casal para que adote os 2. Fica mais fácil para as crianças e para o casal também. Agora, quando esse casal, essa pessoa já vai dar entrada nesse processo de adoção, ela já tem que informar que ela está aberta a adotar, se for o caso, irmãos, ou não? Isso vai no decorrer desse processo, que tudo vai acontecendo? Não, pode acontecer no decorrer do processo. Às vezes também pode acontecer da pessoa leva hoje a criança para casa e daí 1 semana ou 2 volta ao juizado e fala, não é bem isso que a gente estava desejando, a criança teve um comportamento que não nos agradou. Então, nesse período de guarda, pode ser devolvido. Sim. Período de guarda. Depois de feita a adoção, não. Não. Adoção irrevogável. É só nesse período de guarda. E nesse período, há um acompanhamento psicológico das partes? Sim, existe. Existe um acompanhamento de um assistente social e uma psicóloga. Vai ser uma visita feita na casa, onde a criança está sendo adotada, e vai fazer um relatório mensal para o juiz. Isso é muito importante para que a adoção seja... Um acompanhamento bem de perto, né? Bem de perto. Agora, doutor Newton, tem uma pergunta aqui para o senhor do Lucas Santos, lá do bairro Palmares. Um abraço, viu, Lucas? Obrigada pela participação. Ele quer saber se durante o processo de adoção é necessário participar de um grupo de apoio. Não, necessariamente não. Não é obrigatório? Não é obrigatório. Pode ser uma coisa espontânea,
mas não é obrigatório pela lei. Uhum. O que é obrigatório é assistente social e um psicólogo acompanhar. Uhum. Agora, e em relação aos direitos dos pais adotivos? Muitos têm dúvidas, né? Eles passam a ter os mesmos direitos que os pais biológicos, por exemplo, a partir do momento que adota a mãe, licença maternidade? Bom, o adotante, se deixar bens, o adotado vai receber como se fosse o filho legítimo, porque após a adoção, ele transformou-se em filho legítimo. Aquela criança que foi adotada não vai receber nada dos pais biológicos, mesmo porque já saíram da certidão o nome dos pais biológicos. Então, aquele que for adotado vai herdar dos pais que o adotaram. Uhum. E a mãe, no caso, aí tem direito à licença maternidade também, a mãe que adotou uma criança, Exatamente, né? tem direito. Agora, muito importante frisar também, porque pela lei antiga, se o casal tinha filhos legítimos e adotou um filho, aquele filho só ia receber a metade do filho legítimo. Hoje, pela nova lei, isso acabou. O filho adotado recebe na mesma proporção dos filhos legítimos. Não tem essa diferença mais, né? Não tem mais essa diferença mais. Muito importante frisar que antigamente o casal que já tinha filhos ou um filho não poderia adotar. Somente o casal que não tivesse filho poderia adotar. Uhum. Então, veja bem. Outra mudança, então, importante também, né? Quando o casal adotou uma criança, tinha um filho legítimo, não poderia adotar. Agora, hoje não tem limite. Vou frisar isso porque é um fato histórico. Juscelino só tinha uma filha legítima, não poderia adotar, porque já tinha uma filha legítima. Ele criou uma lei que poderia adotar mais pessoas. Sim. Por isso que ele adotou uma outra filha. Um passo muito importante nesse processo. Foi um passo importante. Doutor Nilton, muito obrigada pela vinda, por esclarecer algumas dúvidas aqui das pessoas, que eu tenho certeza, principalmente quem está na fila de adoção, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, foi um prazer falar com você, com os nossos telespectadores. Estou à disposição. Qualquer outra dúvida, né, pode chamar novamente, que eu estarei aqui com muito prazer. Viu? Bom trabalho, doutor. Muito obrigado, Cida. Bom, você que está em casa ou no trabalho, nós queremos ouvir você, viu? Mande sugestões, comentários, esclareça dúvidas. Participe conosco, basta entrar em contato, então, pelo nosso WhatsApp, 996428473. Vamos a um rápido intervalo e eu volto já, não saia daí.